Boa noite. Com muita alegria, estamos de volta com o canal do Sindicomex. Já estava dando saudade. E hoje nós vamos abordar um tema muito importante, que é relacionado à estabilidade de gestantes. É um tema que a gente tem que enfrentar, porque todos vão perceber daqui a pouquinho, quando a gente for passar mais detalhes, mais informações, que realmente nós precisamos enfrentar esse problema para que nós possamos encontrar alguma solução para as relações de emprego e que assim a gente tenha uma proteção efetiva para as gestantes. E hoje, conforme nós vamos projetar aqui, todos vão perceber, nós queremos que você entenda uma pergunta que nós pretendemos aqui do Departamento Jurídico do Sindicomex responder. Então, a pergunta que vamos responder é esta muito simples aqui, ó. Grávidas vacinadas contra a Covid-19 já podem trabalhar presencialmente? Porque a gente sabe que para algumas pessoas não é, para todas, mas nós observamos que muitas pessoas acreditam que a pandemia já acabou. Basta a gente andar nas ruas que a gente vê muita gente sem máscaras, alguns participando de reuniões, mesmo no ambiente de trabalho, não usa nem álcool em gel mais. Então, a gente tem que responder isso para ver, já pode. Então, liberou geral, já pode. É o que nós vamos mostrar para você agora. E para que nós possamos entender cada vez mais como isso funciona na prática, eu quero que você perceba a questão das gestantes no trabalho, o que a gente tem enfrentado para preservar os direitos dessas gestantes. Não é de hoje, desde que existe a estabilidade gestacional, isso gera um certo preconceito. Então, alguns empresários têm medo de contratar mulheres exatamente porque a mulher ela vai ficar grávida, vai ter a estabilidade, mesmo que o INSS é que pague o benefício, essa estabilidade muitas vezes assusta algumas empresas, assusta alguns empresários. Então, nós verificamos que não é um fato, uma coisa simples de ser anotada ou de ser debatida, mas nós temos que enfrentar. E outra questão que não podemos esquecer, que nós todos viemos da mesma origem, ou seja, nós viemos de uma barriga de uma mãe como essa que estamos mostrando aqui. Então, é um processo natural e nós temos que respeitar este processo, preservando os direitos das gestantes e também dos nascituros, das crianças que vão vir desta gestação. Aqui nós encontramos também essa situação, né, das grávidas do trabalho. E depois que nasce a criança, aí começa a ter alguns problemas também, alguns conflitos entre a trabalhadora e o empresário, e o chefe e o empregador. Então, nós vamos procurar enfrentar isso para que a gente possa responder aquela pergunta que nós colocamos logo no início aqui da nossa apresentação. Então, eu quero que você observe um estudo que eu achei muito interessante, só para demonstrar que, infelizmente, a gente percebe preconceito, sim, na admissão de mulheres, principalmente mulheres que estão aí na fase de gerar filhos. Então, veja o que mostrou esse estudo que foi publicado em 2017 da Fundação Getúlio Vargas, que é uma instituição que tem uma credibilidade muito grande aqui no Brasil. Então, esse estudo envolveu 247 mil mães com idade entre 25 e 35 anos, nesta fase auge da reprodução, da fase reprodutora. Então, olha só, a primeira conclusão que esse estudo da Fundação Getúlio Vargas chegou é que, após 6 meses de estabilidade, a probabilidade de demissão de mulheres que acabaram de se tornar mães é de 10%. Então, o que quis mostrar, o estudo não entrou assim, 10%, não, que a probabilidade, ou seja, então a cada 10 mulheres, aí após 6 meses, 10%, né, uma mulher é dispensada pelo simples fato de ser mãe. Então, isso é uma coisa muito preocupante. E outra conclusão que realmente ela mostra uma realidade que a gente não pode tapar o sol com a peneira, é que esse mesmo estudo chegou à conclusão que 50% das mães são demitidas até 2 anos após a licença. Envolve uma série de questões, por exemplo, a questão da amamentação. Há alguns médicos aí que muitas vezes passam para a empresa lá que ela tem que ficar 15 dias em casa para amamentar, e sempre que isso acontece, muitas vezes a empresa,
para preservar a mãe, que está muito debilitada ainda, está muito apegada com a criança, não quer retornar ao trabalho, acaba cedendo. Mas é um arranjo que os médicos dizem para uma garantia que a gestante tem de amamentar durante a jornada a criança. Aí, muitas vezes, quando nos encaminham esses atestados, eu falo assim, então quer dizer que a mãe só vai amamentar 15 dias, depois não amamenta mais? É uma situação que a gente sabe que é delicada e muitas vezes as empresas não aceitam isso com naturalidade. Então, o que o estudo mostra para a gente é que a metade das mães, até 2 anos, elas são dispensadas, simplesmente pelo fato de estar com a criança nova em casa, isso acaba afetando o nosso ambiente de trabalho. Há algumas normas coletivas, algumas convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho que prevêem creche. Até uma coisa interessante para as grandes empresas, porque você não perde aquela trabalhadora competente, aquela que tem condição de trazer resultado para a empresa, dando a ela a oportunidade de levar a criança para uma creche dentro da empresa, ou próximo da empresa. Então, assim, são soluções para resolver a nossa vida. Então, mas eu quero que todos percebam que é um estudo que mostra para a gente uma realidade bastante próxima do que a gente vê no dia a dia. E aqui a gente vai mostrar para você o que faz com que toda gestante no Brasil tenha direitos. Gestante que eu digo, gestante que tem contrato de emprego, aquela que tem a carteira assinada. Porque muitas vezes a gente está atendendo os nossos clientes no Sindcomex, algumas pessoas, eu sou MEI e eu tenho que ter estabilidade. A gente lembra que os direitos que nós estamos falando aqui são direitos daquelas trabalhadoras que têm carteira assinada. Infelizmente, o autônomo, se ele for um autônomo típico, o que é autônomo típico? Aquele que manda no seu negócio, faz o que quer, presta serviço, mas faz o que quer. Se for um autônomo típico, uma mulher que é gestante, ela não tem esse direito. Então, ou seja, ela tem que trabalhar, ela não tem estabilidade. Mas se ela for ter uma carteira assinada, trabalhadora empregada, ela tem esses direitos. Seja ela trabalhadora de empresas ou ela seja trabalhadora doméstica, também tem os mesmos direitos. Então, o que diz aqui o artigo 10, inciso 2, a linha B, do ato das disposições constitucionais transitórias, isso aí veio com a promulgação da Constituição de 1988, esses atos transitórios é aquilo até que seja regulamentado, e não foi até hoje, e está valendo ainda. Diz o seguinte, até que seja promulgada a lei complementar, a que se refere o artigo 7º, 1 da Constituição, a gente se lembra que o artigo 7º são os direitos trabalhistas, que devem ser preservados, direitos básicos, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Então, inciso B, da empregada gestante. Viu como é que não foi da autônoma gestante, da empresária gestante? Da empregada gestante. Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, esse dispositivo legal, ele garante que a partir do momento que a gestante descobre que está grávida, que a mulher descobre que está grávida, ela tem essa estabilidade. Aí, o que ela tem que fazer? Ela tem que comunicar à empresa. Ela tem que chegar, olha, através de um exame de sangue, de uma ultrassonografia, estou grávida. Então, a partir deste momento, nasce para ela o direito de estabilidade. E aqui, a Constituição da República, através desse ato das disposições constitucionais transitórias, garante a estabilidade até 5 meses após o parto. Então, ou seja, 5 meses após o nascimento da criança, esta empregada gestante não pode ser dispensada. O que acontece é o seguinte, a mulher, logo depois que nasce a criança, ela consegue o benefício previdenciário, que é o benefício para a gestante, auxílio maternidade, e ela, durante 4 meses, ela recebe o salário integral, com uma pequena dedução, mas é quase que a integralidade do salário, para que ela possa sobreviver durante aquele período. Quem paga este recurso não é a empresa pode transferir o dinheiro, mas ela desconta depois no INSS que ela recolhe, mas é a Previdência Social que paga o benefício. Então, ou seja, depois que a mulher retorna da licença maternidade, ela tem mais 1 mês de estabilidade. Isso é a regra geral. Só que há algumas categorias profissionais que garantem uma extensão de tempo para gestantes. Então, algumas convenções coletivas colocam assim, além da estabilidade legal, que é essa de 5 meses, a gestante terá 1 mês a mais. Há, inclusive, norma coletiva que prevê 2 meses, acho que é muito interessante, porque a gente sabe porque a mãe fica aqueles 4 meses lá com a criança, né? Cria aquele vínculo materno que é fantástico, né? Que quem não ama a sua mãe,
Imagine a mãe amando o filho. Então, eu que sou pai, eu já amo os meus filhos, imagina a mãe. Então, cria aquele vínculo muito grande e é difícil, muitas vezes, a mulher largar a criança, não tem quem tomar conta e voltar ao trabalho. Então, por isso que ainda tem essa extensão para algumas categorias aí que prevê. Então, a mulher, normalmente, ela fica 4 meses, aí ela vai, algumas já pedem férias, né? Já tentam fazer um planejamento para ficar 1 mês de férias, e depois, quando ela volta, a empresa dispensa, né? Ou então, ela mesma pede demissão, faz algum acordo. Só para mostrar para você como realmente é uma situação que tem acontecido com relação aos direitos das gestantes. E nós observamos que a CLT, isso mais recentemente, ela regulamentou uma situação que havia uma certa dúvida, que é o seguinte, olha só o que diz aqui o artigo 391A da CLT. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória, essa mesma que eu disse para você, que está prevista no inciso 2 do artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então, isso quer dizer o seguinte, a mulher é dispensada. Dispensou, ela foi dispensada. Aí, ela descobre que está grávida. E quando é que começa a contar o período estabilitário dela? Depois que ela foi dispensada, ela foi embora. O momento que houve a concepção. Então, hoje, o que consegue provar com mais precisão são as ultrassonografias lá, que no relatório fala assim, o feto está com tantas semanas. Aí faz-se essa análise para ver se a gravidez aconteceu durante a prestação de serviço ou na projeção de aviso prévio indenizado. Então, o que é isso? Então, vamos supor que a gestante foi dispensada hoje, dia 20 de outubro de 2021. Ela foi dispensada. E ela trabalhou por 1 ano. Então, até 1 ano. Então, ela tem 30 dias de projeção. O aviso prévio foi indenizado. Então, ou seja, até o dia 19 de novembro de 2021 é o período de projeção do aviso prévio dela. Então, se ela ficar grávida neste período, ela tem direito à estabilidade. Por quê? Porque o aviso prévio indenizado, ele vale para todos os efeitos. Então, só para você entender quando acontece aí a questão da estabilidade. Se a mulher ficou grávida trabalhando, não tem questionamento, é só para entender. Há, por exemplo, mulheres que trabalham por muitos anos, porque a cada ano que você trabalha, são 3 dias a mais do aviso prévio. Então, ela pode ser dispensada até com aviso prévio de 90 dias, só que é o limite que a lei prevê. Então, neste caso, depois que a mulher sai, então, nesses 90 dias, se ela ficar grávida, ela tem direito à estabilidade. Aí, neste caso, como é que ela faz? A mulher saiu. Eu não estou trabalhando na empresa. Você tem que comunicar à empresa, enviando para a empresa um exame médico para provar que você está grávida, e a empresa ela tem a obrigação legal de te reintegrar nas mesmas condições, com o mesmo salário e também trabalhando da mesma forma que aconteceu anteriormente. E se a empresa resistir, não quero mais, eu não quero saber, aí a trabalhadora ela tem o direito de procurar a Justiça do Trabalho para pedir a sua reintegração. Lembrando que muitas vezes o advogado pode pedir até indenização. A indenização é se passar o período estabilitário. Então, passou o período estabilitário e você pode requerer a indenização. Mas enquanto estiver no período estabilitário, o que o advogado tem que pedir normalmente é a reintegração daquela trabalhadora para que ela volte e exerça essa garantia. Agora, se a trabalhadora fala, não quero voltar, não tem nenhum interesse, aí ela está renunciando ao direito dela, que é um direito que todos nós temos, né? Não quero, não tem problema nenhum. Se por acaso nessa renúncia, né, ela retorna, depois ela não quer mais exercer, ela pedindo demissão e colocando que não quer mais o direito à estabilidade, não há problema, não há dificuldade. Estamos aqui, antes da gente responder a nossa pergunta principal, que eu lembro que é aquela que nós divulgamos, inclusive aqui para a nossa live, que é o seguinte: as trabalhadoras vacinadas, que já tomaram 2 ou 3 doses da vacina anti-Covid, já podem retornar ao trabalho hoje? Daqui a pouquinho vamos ter a resposta. Estamos apenas buscando mostrar para que você possa entender como este direito da gestante é consolidado. E aí vem aquela dúvida: a mulher que é gestante, que tem direito à estabilidade, ela não pode ser dispensada? Lembra que a norma legal diz, não pode ser dispensada de forma arbitrária. Então, ou seja, para que a mulher seja dispensada estando gestante,
ela somente pode ser dispensa por justa causa. Então, sem justa causa não pode. Mas a mulher pode pedir demissão? Pode. É um direito que ela tem, como eu já falei anteriormente, só que ela tem que colocar. Venho pedir demissão e abro mão da minha estabilidade, renuncio à minha estabilidade. É um direito que a mulher tem. Então, o que eu estou tentando mostrar aqui é porque algumas gestantes, elas têm uma impressão, que elas têm que tomar muito cuidado com isso, que tenho estabilidade e nada me atinge. Aí que você se engana. Todas as estabilidades provisórias pela legislação brasileira, além da estabilidade da gestante que eu estou falando, como estabilidade CIPA, estabilidade sindical, estabilidade de acidente de trabalho, por exemplo, são estabilidades provisórias que não são absolutas, elas são relativas. Ou seja, se o trabalhador vier a cometer alguma falta grave, que está prevista no artigo 482 da CLT, a pessoa pode receber o cartão vermelho e ser dispensada por justa causa. Então, eu vou colocar alguns exemplos. A pessoa, ela falta hoje. Não tem justificativa, porque a mulher, ela pode, se tiver um atestado médico, uma declaração do médico, que ela foi ao médico para se consultar, foi fazer um exame, ela, de fato, ela tem uma proteção. Mas ela falta hoje, mas não tem que ficar, eu não estava com vontade de trabalhar, faltou. Aí ela chegou na empresa no dia seguinte e recebeu uma advertência. Aí ela continua, aí chega atrasada, outro dia recebe outra advertência. Aí na semana seguinte ela vai embora mais cedo, não estou com vontade de trabalhar hoje não. Eu tenho estabilidade, ela vai embora mais cedo, no dia seguinte recebe outra advertência. Então, várias advertências seguidas, a lei não fala em número, fala em reiteradas, demonstra o ânimos aí da pessoa para dispensa por justa causa. E neste caso, o que acontece? Ela pode ser dispensada por justa causa por desídia. Então, o que significa desleixo. Então, a gestante tem que tomar cuidado com isso. A quantidade, dependendo da quantidade de advertências, suspensões que você receber por coisas bobas que você acha que são insignificantes, podem gerar uma desídia. Também as outras questões previstas no artigo 482 da CLT, né? Ou seja, a pessoa foi lá e furtou alguma coisa, no popular, né, roubou, porque roubo tem que ter grave ameaça, mas ela furtou alguma coisa da empresa, ela cometeu alguma infração que está prevista lá no artigo 482. Você pode olhar, pegue lá o Google, coloque artigo 482 da CLT, que você vai encontrar aí as possibilidades. Então, ou seja, a mulher pode ser dispensada por justa causa. Então, a estabilidade não é absoluta, ela garante direitos, mas traz este cuidado que a gestante tem que ter, exatamente para que ela tenha uma boa relação. E o que a gente sempre recomenda para a trabalhadora aqui no Sindicomex é que ela tenha transparência. Seja transparente, coloque as suas necessidades, porque gravidez de alto risco, por exemplo, a mulher não é obrigada a trabalhar colocando em risco a sua futura criança. Por isso é que existem o benefício previdenciário auxílio-doença, ou seja, ela pode pegar um laudo do médico dizendo que a gravidez é de alto risco, se ela continuar trabalhando, isso pode trazer alguma complicação, e ela pode ter auxílio-doença. Isso não interfere de forma nenhuma no benefício que você vai ter depois, que é a maternidade. Um não comunica com o outro. Maternidade só vai se receber a partir do dia que nascer a criança, e o outro é auxílio-doença. Você tem que ter essa situação. Se a mulher está com muito sono, está tendo muitos enjoos, converse com o seu médico para ver se há necessidade de afastar, mas a transparência é o melhor remédio para que você mantenha o seu emprego, mantenha a sua relação de forma saudável. E a gente pegou aquele estudo que eu citei há pouco da Fundação Getúlio Vargas, que mostrou, né, que a metade das mulheres normalmente são dispensadas depois que nasce a criança. É uma coisa muito preocupante. Mas e a outra metade permanece. Permanece por quê? Muitas vezes porque é competente, porque é transparente, porque realmente quer prestar um bom serviço. Então, a gente tem que pensar nessas questões também. E aí vem a pandemia da Covid. Então, olha só, já havia um preconceito com mulheres com fertilidade, delas se engravidarem e terem estabilidade gestante. E aí veio a pandemia. Quando começou a pandemia, em março do ano passado, 2020, começou a ter uma dúvida muito grande que a lei não previa. Então, sabia-se que o risco para a mulher grávida do contágio da Covid é muito, muito grande. Inclusive, a gente sabe que muitas gestantes faleceram, deixaram crianças, muitas crianças faleceram, nascituros faleceram. Essa doença Covid é uma coisa absurda, uma coisa terrível. Isso é público e notório. Todo mundo está careca de saber, quando liga a televisão, acessa qualquer notícia nos jornais,
que foram mais de 600 mil pessoas no Brasil que morreram dessa doença. Então, não é uma brincadeira. Eu me recordo, quando começou a pandemia, eu era muito procurado por algumas clientes gestantes dizendo o seguinte: eu estou com medo de trabalhar, eu trabalho na recepção de uma empresa, estou morrendo de medo de pegar a doença. Então, ficou-se uma situação muito difícil, eu confesso, difícil mesmo. Então, depois vieram as primeiras medidas provisórias que pediam para que a gestante fosse afastada de atendimento ao público, de alguns isolamentos internos. As trabalhadoras que laboravam dentro de hospitais, de postos de saúde, foram isoladas para não ter esse risco, mas ficou-se uma insegurança muito grande. E com o falecimento de algumas trabalhadoras gestantes, o Congresso Nacional teve que agir. Ele teve que agir, não teve outra opção. Só que, na minha opinião, isso aí tem gente que não concorda, eu respeito, foi um agir tardio. Então, ou seja, demorou muito o Congresso para agir, para criar uma legislação específica. E criaram a legislação em maio de 2021. E essa legislação, ao meu ver, ela foi muito rigorosa. Ela, simplesmente, que é a Lei 14.151, como falei aqui, de maio de 2021, que proíbe radicalmente o trabalho presencial de grávidas. Eu estou colocando aqui artigo 1º, é a lei toda. Essa é a lei inteira, não tem mais nada não. Tem um artigo 2º que fala, essa lei entra em vigor com a sua publicação. Mas a lei é só isso aqui, só isso. Então, olha só para você entender como é que ela foi radical no nosso entendimento. Mas, ao ser radical, não quer dizer que ela não seja necessária, muito necessária, mas radical. Durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das suas atividades de trabalho presencial sem prejuízo à sua remuneração. Então, ou seja, a lei já falou, grávida não pode trabalhar presencialmente. E não pode te perder nada. E quando fala prejuízo de sua remuneração, o que a Justiça do Trabalho tem entendido? Nós que somos advogados especialistas em direito do trabalho temos entendido. O salário não pode ter redução nenhuma. Evidentemente que se ela tinha hora extra, não vai ter hora extra. Não tem jeito. Se a pessoa tinha, por exemplo, aí um adicional, mas um adicional que está envolvido na concepção dela, isso é questionável, porque fala em remuneração. Então, há uma discussão ainda se ela tinha adicional noturno, se tem que manter, se tinha adicional de salubridade, se tem que manter, mas a lei fala, não tem prejuízo de remuneração. Isso, inclusive, engloba ticket de alimentação. Se ela tinha, vai ter mantido o ticket de alimentação. A pessoa vai para casa, não pode mais fazer trabalho dentro da empresa. É o que está dizendo a lei. Esta lei aí, muitos empresários ficaram revoltados. Não é possível, como é que eu vou fazer? Daqui a pouquinho vamos falar. Mas é uma realidade, a lei está aí e a lei tem que ser cumprida no Estado Democrático do Direito. E o parágrafo único desta lei, que ele fala, a empregada afastada nos termos do CAPT é o artigo 1º, ficará à disposição para exercer as atividades em seu domicílio por meio de teletrabalho, que, para a gente entender, é o home office, embora teletrabalho é uma coisa, home office é outra, mas para a gente entender, eu vou colocar home office. Trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. Quando saiu essa lei, o pessoal, mas e agora? Como é que eu vou fazer se houver o que nós chamamos de incompatibilidade para trabalho não presencial? É como essa ilustração que nós colocamos aqui, a sua tomada é um pino, mas o que você quer conectar tem 2 pinos, não encaixa, não dá certo, é incompatível. Então, o que poderia ser incompatível? E que é incompatível, que é uma dificuldade que algumas trabalhadoras e algumas empresas estão enfrentando. Por exemplo, a faxineira da empresa, aquela que é auxiliar de serviços gerais. Essa auxiliar de serviços gerais gestante tem que ser afastada de imediato, deve ter sido afastada de imediato, senão a empresa está cometendo uma infração muito grave. Então, ou seja, como é que esta auxiliar de limpeza vai prestar serviço em casa? Não há possibilidade. Então, isso é incompatível. Outro exemplo, o trabalho doméstico. Como é que a trabalhadora doméstica vai limpar a casa da patroa, do patrão, na casa dela? Lavar roupa, pode ser até que ela pode levar a roupa para lavar e lavar em casa, mas é uma coisa muito compatível. Então, esses conflitos realmente eles surgiram e alguns empregadores ficaram inertes, e com razão. Não tem, a pessoa, o que eu vou fazer? Tem que pagar o salário, a pessoa tem que ficar em casa.
Em síntese, é isso. E no âmbito empresarial, outras funções também são incompatíveis. Por exemplo, um vendedor externo, uma vendedora aí que atende no balcão, que atende numa loja. Então, são coisas que são incompatíveis. Aí as empresas tentam arrumar uma coisa ou outra para poder ver se adequa, mas criou uma situação difícil. E não há argumento jurídico para você falar assim, não, nós temos que não cumprir a lei, vamos botar a grada para trabalhar, vão esconder. Não há argumento jurídico nenhum para isso, porque nós sabemos que o nosso principal bem, sabe o que é o principal bem? Eu sempre pergunto isso, muitos não sabem. A maioria me responde assim, o principal bem é a saúde. Não, o principal bem que a gente tem é a nossa vida. Sem vida, nem saúde você tem. Então, para preservar a nossa vida, porque a Covid-19 mata, não podemos discutir, vão correr o risco. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por esta razão, é que essa incompatibilidade tem gerado muito conflito. Eu tenho percebido isso. É uma coisa impressionante. E o conflito que eu digo não é só do lado do patrão, não, do lado do trabalhador também. Porque muitas vezes a pessoa em casa ela não tem condição de permanecer em casa o tempo todo, começa a ter conflito familiar, moram várias pessoas na família. Então, é uma situação social que é difícil. E diante desta incompatibilidade, alguns até conseguiram adaptar, a pessoa fica no home office. E a gente sabe que o home office, que é o trabalho em casa, é uma situação que depende muito da condição da pessoa. Então, você na sua casa tem um ambiente que você possa trabalhar em casa sem ter interrupção? Você observa exatamente que a maioria não consegue. E quando tem o trabalho também em home office, a gente não pode esquecer que algumas obrigações são da empresa. Então, a empresa tem que pensar na saúde e na segurança do trabalhador também na casa dele. Então, ou seja, se a pessoa não tiver uma cadeira adequada, a empresa tem que providenciar uma cadeira para trabalhar. Se não tiver uma mesa adequada, tem que providenciar uma mesa. Ela tem que te fornecer um equipamento, um notebook, um equipamento para que você possa utilizar. Você tem internet boa na sua casa? Não. A empresa tem que fornecer ou te ajudar a contratar aquela internet. Então, ou seja, o que eu quero que todos observem é que não é uma coisa tão simples. E depende muito do perfil da pessoa. Eu sei como é que é isso, né? Minha época de estudante, eu sentava para estudar do lado da cama. Aí eu estava lá concentrado, estudando, né? Para poder ter um resultado melhor na minha vida. Aí eu olhava para a cama, ela tinha um magnetismo, sabe que é magnetismo assim, venha, a cama me chamava venha, aí você dá uma cochiladinha, aí eu dava uma cochiladinha 2 horas. Aí muitas vezes quando eu ia fazer a prova eu não tinha aquele resultado, porque eu não tive aquela dedicação. Então em casa a gente tem coisas que nos tiram o foco. Então não é fácil o trabalho home office. É um pouco diferente. Eu, enquanto advogado, eu me obriguei a mudar a minha vida. Eu estou, por exemplo, hoje eu estou num quarto, estou aqui na minha casa, estou hoje em home office. Eu vou ao escritório eventualmente. Primeiro, porque as audiências todas são virtuais. Na Justiça do Trabalho, nós não temos mais audiência presencial até a presente data. Excepcionalmente, testemunhas são ouvidas na Justiça do Trabalho, em Belo Horizonte, em algumas situações, mas a maioria é virtual. Até na Justiça Comum também, as audiências, em sua grande maioria, são virtuais. Então, a gente não precisa mais de ficar tendo aquele espaço. Então, a gente faz atendimento a cliente virtual. E na minha casa, eu tive a felicidade, graças a Deus, de separar um quarto. A minha filha casou, o quarto dela estava vazio, pegamos o quarto, adaptamos o quarto, é onde eu estou hoje, aqui trabalhando. Mas eu sei que não é fácil nós encontrarmos isso. Então, há a questão do home office, há uma certa incompatibilidade, uma certa dificuldade. Imagine a gestante. Ela em casa, muitas vezes, tem outros filhos, sabendo que a mãe está em casa, dispensa quem vai cuidar, dispensa a creche que a mãe está em casa, não justifica você ter essa despesa adicional. Aí, no meio de um problema com o cliente que você está trabalhando lá, vem uma criança e pede alguma coisa. Então, é um momento difícil que a gente está vivendo. O home office é fantástico, só que ele tem as suas limitações que dependem muito da pessoa, do perfil. Tem gente que adora home office, tem gente que detesta home office. Então, é uma dificuldade que a gente, infelizmente ou felizmente, enfrenta. Então, a novidade que nós vamos trazer agora para responder aquela pergunta, lembra qual a pergunta? Grávidas vacinadas contra a Covid já podem voltar ao trabalho presencial? Ainda vamos responder já já. Então, a novidade recente, olha só, é que a Câmara dos Deputados Federais, em Brasília, em 6/10/2021, então, ou seja, muito recentemente, ela aprovou o projeto que altera essa lei 14.151, aquela que eu coloquei para você há pouco, só tem um parágrafo praticamente. Então, esta lei que foi aprovada na Câmara dos Deputados, ela altera e
torna possível a gestante trabalhar presencialmente, desde que ela esteja vacinada. Só que eu quero que você entenda que isso aqui é um projeto de lei, ou seja, ainda não tem validade jurídica. Este projeto, só para a gente entender o que ele estabelece para a gente aqui. O projeto originário, que foi aprovado na Câmara, ele prevê o retorno ao trabalho presencial das gestantes após 15 dias da segunda dose da vacina. Ela tomou vacina segunda dose, até 15 dias depois, ela pode retornar aí com o trabalho presencial. O empregador, se ele preferir, o que diz esse projeto de lei, ele pode manter a trabalhadora gestante no trabalho de home office. E ainda colocou que, se houver recusa de se vacinar, a gestante assinará o termo de responsabilidade caso queira voltar a trabalhar. Inclusive, este é um dos pontos do projeto mais polêmico. Inclusive, há uma expectativa que ele seja alterado, porque, literalmente, este projeto de lei que foi aprovado, ele fala que a escolha em não querer se vacinar é da pessoa e que ela tem o direito de não se vacinar. Então, inclusive, é polêmico, eu não sei se você acompanhou uma live que nós fizemos aqui pelo canal do Sindicomex, onde nós mostramos que a jurisprudência majoritária hoje da Justiça do Trabalho entende que a trabalhadora ou o trabalhador, independente aí da área que atue, que a empresa pode obrigar o trabalhador a receber a vacina, a tomar a vacina. E pode, inclusive, dispensar por justa causa aquele trabalhador que se recusar a tomar a vacina. Então, só para a gente entender que é polêmico por isso, porque esse projeto de lei que foi aprovado pela Câmara dos Deputados diz que não, que é uma liberdade. Então, isso quer dizer o seguinte, não quer dizer que o empregador vai obrigar a gestante que está em casa a trabalhar. Não, ele vai dizer o seguinte, você quer retornar ao trabalho? Porque tem gestante que quer. Você quer retornar ao trabalho? Ela fala assim, eu quero. Então, este projeto diz que a gestante pode assinar um termo. Ela assina um documento assim, eu estou ciente que corro o risco de morrer, de pegar Covid, matar minha criança se eu não tomar certos cuidados. Eu não me vacinei porque a minha religião não permite, porque eu acho que eu vou receber o chip, porque não importa. Ela vai dizer que não quer vacinar e aí ela vai assumir o risco. Só que é polêmico isso pelo seguinte, primeiro, porque a gente sabe que os direitos do trabalho são indisponíveis para o trabalhador. E segundo, que a Constituição prevê que é obrigação da empresa que tenha-se saúde e segurança do trabalho. Então, ou seja, se a empresa chama a trabalhadora e faz ela assinar um termo, então, ou seja, isso pode ser declarado nulo judicialmente. Então, é uma questão muito polêmica, mas, enfim, o projeto autoriza. O projeto fala que, desde que a trabalhadora queira, ela pode retornar ao trabalho, se é possível. Não torna obrigatório o retorno, mas dá a possibilidade para que ela volte ao retorno. E a gente percebe que a estabilidade gestante ela é muito curta, igual eu já falei, né? São 5 meses após o nascimento da criança, e na verdade é um mês, porque 4 meses a gestante está lá afastada pela Previdência, e um mês. Então, ou seja, de repente, se ela quer preservar o emprego dela e se ela tem vontade de voltar a trabalhar presencialmente, por que não voltar? Então, é uma possibilidade aí, de fato, positiva. Então, ou seja, este projeto de lei autoriza, e a expectativa, vou dizer para você com toda sinceridade, diante dos anseios patronais das empresas, que já estão pressionando os políticos para que tomem providência. Aí, neste caso, eu acredito que vai ser aprovado, como já foi aprovado na Câmara, só que lá só não resolve. O projeto ainda irá para votação no Senado. E se o Senado mudar o texto, volta para a Câmara. Então, é um negócio que a gente não sabe. Se o Senado aprovar do jeito que está, que eu acredito que não vai aprovar, porque tem aquele artigo que eu falei para você que fala aí da mulher assinar uma carta, que ela abre mão, que ela está ciente dos riscos, que ela pode morrer e tal. Então, isso aí é um negócio muito polêmico. Mas, enfim, se o Senado aprovar, tudo vai para a sanção presidencial, que é o presidente da República assinar integralmente, né? Como ele fez, inclusive, nós ficamos surpresos, alguns achavam que o presidente da República ele não iria sancionar essa lei originária, que era radical, proibindo o trabalho de gestante, mas ele assinou, o presidente da República assinou, e provavelmente deve também assinar, sancionar essa alteração que permite o retorno das gestantes diante de algumas condições. Então, a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer.
E diante do que eu coloquei para você aqui, da estabilidade que está prevista na Constituição, nos atos constitucionais, da CLT, de tudo que nós já colocamos, vamos agora responder a pergunta. Alguns falam aleluia. A pergunta que nós divulgamos na nossa live. Grávidas vacinadas contra a Covid-19 já podem trabalhar presencialmente? A resposta, você que está atento sabe, né? Não, não pode não. Por que que não pode? Porque o que está valendo ainda é a lei originária que proíbe o trabalho de gestantes presencial. Gestante pode trabalhar em casa, mas não presencialmente. Então, isso aí é um fato, não há como a gente lutar contra isso enquanto estiver vigorando. Não há argumento jurídico, enquanto não seja declarado inconstitucional, e eu entendo que esta lei não é inconstitucional, enquanto não seja declarada inconstitucional, tem que se cumprir esta lei. E aí vem aquela dúvida que muitas pessoas perguntam para a gente. E se a empresa descumprir a lei? O que seria descumprir a lei? A gente sabe que no Brasil, infelizmente, alguns brasileiros descumprem várias legislações. Tem até aquela máxima que de vez em quando eu escuto de alguns clientes que assim, essa lei pegou, essa aqui não pegou. Então, na verdade, não tem lei que pega, que não pega. Tem lei que é cumprida e lei que não é cumprida. Então, a gente tem que ter ciência disso. Então, vamos supor o que seria a empresa fingir que a pessoa não está grávida. Enquanto não estiver aparecendo barriguinha, não fala para ninguém que você está grávida, não. Vai trabalhando aí, vai deixando a pessoa. Então, essa é uma forma de descumprir, né? Fingir que nada está acontecendo. Ou mesmo a empresa fala, não, larga esse trem para lá, aqui a empresa é pequena, nós precisamos de você, se você for lá trabalhar em casa, eu vou fechar a empresa. Então, são situações que a gente observa que a lei não distingue se a trabalhadora trabalha para a empresa que só tem um empregado ou para outra que tem 10 mil empregados. A lei é objetiva. Grávida não pode trabalhar presencialmente. Então, se a empresa descumprir a lei, o que pode acontecer, gente? A empresa pode ser responsabilizada criminalmente e civilmente em caso de morte da gestante. Ou do nascituro. Nascituro, para quem não sabe, é o feto. Por Covid-19 ou por alguma sequela da doença. Então, os PMPs, larga esse trem para lá, vamos deixar aqui que a coisa aconteça, né? Ninguém vai ficar sabendo, não, enquanto a barriga estiver pequena, vamos levar esse negócio aqui. Aí o que acontece? A gestante pega Covid, morre. Então, é crime. Então, homicídio culposo. E, além disso, as questões cíveis. Né? Talvez tenha que indenizar a família da gestante. Então, é um negócio muito sério que nós não recomendamos que nenhuma empresa faça isso. Não recomendamos. E outra possibilidade é que a fiscalização do trabalho, que atualmente é pelo Ministério do Trabalho e Previdência, antigamente era Ministério da Economia, mudou de novo, ou o Ministério Público do Trabalho. Para quem não sabe, o Ministério Público do Trabalho é aquele que é o fiscal da lei. Então, a fiscalização do trabalho pode chegar lá se houver alguma denúncia, e hoje é muito simples, você pode mandar denúncia por e-mail, por telefone. Chega o fiscal do trabalho, pega uma gestante trabalhando, ele vai autuar a empresa, vai mandar logo aí voltar para casa, ou ir para casa a gestante, e vai encaminhar aquilo para o Ministério Público do Trabalho. E ainda o Ministério Público do Trabalho, entendendo que é uma política da empresa de maneira coletiva, o Ministério Público do Trabalho pode ajuizar uma ação civil pública, pedindo indenização coletiva e até, muitas vezes, fechando a empresa, dependendo da gravidade do que a empresa está fazendo. Pode ser multada e sanções coletivas, como eu falei, as questões judiciais. Então, ou seja, o risco para as empresas é muito grande, mas para a gestante, eu entendo que é um risco muito maior. Eu sou advogado, eu não sou médico, a gente vira e o tempo todo escuta conversas aí dizendo que o risco para a gestante é muito grande. E eu tenho convicção que a Covid-19 não acabou, ainda estão morrendo aí. Você pode ver as televisões, ainda 200, 300 pessoas, 400 pessoas por dia no Brasil, é um número alto. Quando morria 10, a gente ficava assustado, imagina morrer essa quantidade de pessoas. Então, a gente tem que ter um cuidado. Nós, na minha opinião, temos que manter aí o uso frequente de máscaras, álcool em gel, evitar aglomeração. Mesmo os trabalhadores que não estão aí numa situação de gestante, tem que tomar esse cuidado na empresa. A gente não sabe, o vírus não tem bandeira, o vírus não fica pregado na testa, está aí solto, você pega num objeto que alguém pegou e pode pegar a doença. Então, o risco é muito grande, e eu entendo que nós temos que preservar o nosso maior bem, que quem está conosco desde a metade para cá sabe que eu já fiz uma brincadeira com relação a isso. O maior bem que a gente tem é a vida.
Então, se você perde a vida, você perde todos os demais bens, não tem nada que você venha usufruir. E desta forma, nós chegamos ao fim aqui da nossa live de hoje. Estamos felizes com as pessoas que nos prestigiaram. Muito obrigado pela sua participação. Esperamos revê-lo na próxima quarta-feira. Teremos um tema muito interessante. Espero que você esteja conosco. Um grande abraço e até mais, pessoal.